ou perca o controle, ou tome um porre, mas sim porque ele é o que leva todo mundo em casa e consegue beber mais do que todos. E justamente isso caracteriza a compulsão dele. Ele tem uma grande resistência, no entanto, a saúde dele está se deteriorando. Vai chegar um ponto que o controle deixa de existir total, né, sobre todas as ações. Né? Exatamente. Então, esse é um aspecto muito importante que ocorre nas famílias. Né? Basicamente, o dependente ele perde o controle no uso da substância e a família perde o controle na relação com o dependente. Então, a família, às vezes, entra em choque com o dependente, critica, maltrata, espezinha e se sente culpada. E o que faz? Passa a facilitar, dá um dinheiro, empresta um carro, ou cede um pouco na regra da família. Para fugir do problema do enfrentamento. Exatamente. Né? Então acaba criando um grande movimento ou uma bronca, mas no final acaba facilitando o uso da droga. Tá. Ainda na questão diagnóstica, digamos assim, há, como nós vimos aqui, uma tendência a determinados indivíduos se tornarem dependentes, outros não. E essa dependência se mistura, ou seja, é possível que seja sendo mais de uma concomitante? Diagnósticos psiquiátricos que podem estar envolvidos, é o que a gente chama de comorbidade. Ele pode estar trazendo para nós uma questão, e por isso a importância, né? Por isso, por ser uma doença, e a importância do médico, o psiquiatra está bem atento a isso quando está atendendo, e dos profissionais de saúde mental também estarem atentos, encaminhando para o médico quando necessário. Pode ter uma questão, né, superficial em relação ao uso de droga, uma questão aparente, mas no fundo pode haver um outro transtorno mental associado. E se esse transtorno mental associado não for tratado, parar o uso de droga fica muito difícil. O sujeito, às vezes, está usando a droga como medicamento, está usando álcool para tratar sua depressão, está usando... É uma muleta, né? Exatamente. Tem um transtorno bipolar, onde ele começa a usar a droga sem ter noção muita do que está fazendo, e por aí vai afora. Então é prestar atenção no que está havendo, não só na escolha da substância, mas também no que vem por trás, o que ele está trazendo como diagnóstico. Isso é muito importante. Vamos então ver o processo de cura. Qual é a principal dificuldade, qual é a taxa de sucesso que vocês têm tido lá na prática desse trabalho? Nós temos tido em torno de 60% de recuperação, 66% para ser mais exato. Nós temos isso publicado cientificamente, basicamente recorrendo à internação, recorrendo a tratamento ambulatorial e também a encaminhamentos. Muitas vezes nós encaminhamos e levamos o paciente, fazemos a ligação entre a consulta conosco e Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Vocês trabalham junto com no caso, Narcóticos Anônimos, né? Tanto Narcóticos Anônimos como Alcoólicos Anônimos, com toda a frequência, sempre usamos, é muito eficiente a ajuda, nós não podemos abrir mão desse tipo de ajuda. Quer dizer, o caráter coletivo, de ajuda coletiva, tem um peso no tratamento, portanto. Sem dúvida. Porque o Narcóticos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos, ele cria uma certa comunidade. Vocês acham que isso terapeuticamente também tem um peso importante? Sem dúvida, não há a menor dúvida. Há uma sensação de pertencimento. Né? O indivíduo que vai a Alcoólicos Anônimos, a Narcóticos Anônimos, bem como familiar, que vai a Naranon, ao Anon, ao CODA, que é o grupo de codependentes anônimos, esse indivíduo começa a entender, primeiro, que ele não está sozinho naquele problema. Segundo, que outras pessoas que têm um problema semelhante, que viveram histórias semelhantes, estão conseguindo tornar suas vidas diferentes, estão conseguindo fazer diferentes. Além do acolhimento, né, naquela situação que faz esse grupo se tornar homogêneo, ele sente também que ele pode fazer diferente. Tem gente que vivencia a mesma situação, no entanto, já está afastada daquele sofrimento que ele está vivenciando. Pessoas que estão afastadas do uso de drogas há 5, 10, 15, 20 anos e que estão conseguindo, com a frequência de reuniões em grupo de mutuajuda, como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Isso faz toda a diferença, porque quando ele sai do uso da droga, ele não tem o que fazer. O universo dele era a droga. Os amigos eram os amigos do uso de droga. Os locais que frequentavam eram o uso de droga. E agora? É como se eu largasse algo muito importante. Né? Para eu largar isso, eu preciso de algo. Esse vazio surge.
as irmandades de mútua ajuda, os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, ajudam a dar, no primeiro momento, uma rede de apoio para dar uma sensação de pertencimento e uns ajudando os outros a manterem-se abstinentes. É quase a troca droga. de uma comunidade por outra. Sem dúvida. Não é isso? Bem, nós temos aqui uma característica também de serviço nesse nosso quadro, nossa entrevista. Que orientações, doutor Jaber, poderíamos dar para um familiar ou para um usuário? Quais são as principais dicas, digamos assim, para quem vive o problema, seja como parente ou, quiçá, reconheça, mesmo que ao longe, que tem uma certa dependência? A primeira coisa que o familiar deve fazer quando encontra um problema é procurar ajuda. Ajuda preparada, pessoas que tenham dedicação, tenham interesse em participar dessa ajuda. Então, lá na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, nós temos uma disponibilidade que vai além da disponibilidade profissional. É uma disponibilidade de vida. O telefone para Isso, contato vamos lá, é fácil. É o 3325-2323. Pode repetir mais uma vez, vamos lá. 3325-2323. Atendimento gratuito para familiares e dependentes. Tá, tem algum site também, alguma contato via internet? Por enquanto, nós temos o interesse que a pessoa possa fazer o contato imediatamente com alguém que já esteja no plantão. Ah, tá. Vocês mantêm um plantão de atendimento? O atendimento é feito por um profissional. Então, a secretária já da Câmara começa até na ligação. Quando atende, já é um profissional que estaria atendendo e já vai conhecendo um pouco do problema para que a pessoa tenha mais um pouquinho de vontade de chegar lá. Ou seja, já prepara a chegada, digamos assim. Exatamente, já prepara a chegada. Bem, eu agradeço a presença de vocês. O nosso espaço comunitário estará sempre à disposição para iniciativas, não só essa específica, como outras iniciativas lá do pessoal, né, da comunidade da Barra da Tijuca. E alguma coisa mais vocês queiram falar para a gente encerrar? Olha, agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo a todos que tenham esperança, que é possível vencer a doença. Ok.